Glória a Deus. Salve os irmãos capazes do Senhor Jesus. Amém? Confesso para os irmãos que é um dia maravilhoso estar na presença de Deus, um dia alegre para mim, para minha família. E eu quero já, antes de ministrar, agradecer as orações de toda a igreja. Antes de ministrar, agradecer a oração dos irmãos pela vida da minha esposa que está aqui hoje, a Joyce. Confesso para os irmãos que foram dias difíceis, dias de dúvida, dias em que a gente coloca, a nossa fé em questão, em questionamento. Mas o Senhor, como sempre, nos surpreende. E eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração a todos que oraram, porque hoje está aí meu milagre, com a graça de Deus, e ela também está muito feliz. Domingo passado, ela queria estar aqui, ficou nervosa, ficou triste, chorou. Eu falei, calma, domingo que vem você vai estar. E com a graça de Deus, ela está aqui hoje para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos à leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, e somente o verso 6. Lucas 13 e o verso 6. Diz assim a palavra de Deus nessa noite. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Amém? Somente até aqui os irmãos podem ficar à vontade. Glória a Deus. Irmãos, essa noite é uma noite de recomeço. É uma noite onde o Senhor ele já vem falando desde o começo do culto, através dos louvores. Reacender a chama, começar de novo. Um Deus que nos compreende através do seu Espírito. Um Deus que nos assiste. Um Deus que está conosco todos os dias. Quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos compreender que nós não somos nada sem as mãos do Senhor. Nós não somos nada sem a operação do Senhor, sem a direção do Senhor, sem a condução do Espírito Santo de Deus. Estar na casa de Deus é um motivo de privilégio, sim, mas nós precisamos ter ciência de que há um Deus que nos move, que nos traz aqui, independente de todas as coisas. Ele nos levanta, Ele nos encoraja, Ele nos anima, Ele nos dá força para que nós possamos estar aqui, adorando o seu santo nome. Nada do que eu faço eu posso colocar na minha conta. Nada do que eu prego eu posso dizer foi por minha causa, ou pelo meu intelecto, ou por aquilo que eu conheço. Não! As minhas palavras podem até convencer, mas somente o Espírito Santo irá fazer a transformação na minha e na sua vida. Por isso, irmãos, estamos na casa de Deus, é necessário ter ciência de que Deus opera tudo em todos os momentos. Ele opera em nós o querer e o efetuar. É Ele quem olha lá do céu para todos nós, contemplamos os maus e os bons. É Ele quem faz separação, é Ele quem cuida, é Ele quem zela. Quando você está dormindo, Ele está zelando por você. Quando está no trabalho, Ele está cuidando de você. Quando está dirigindo, Ele com suas mãos fortes está te protegendo. Estar na casa de Deus era um privilégio muito grande, mas nós temos que reconhecer que há um Deus que é maior que todas as coisas. Maior do que eu, maior do que você. Maior do que qualquer coisa deste mundo. E esse Deus está aqui nessa noite. Jesus, irmãos, era um Deus que, quando na terra, Ele amava ensinar os teus discípulos e a multidão que o cercava. Certa vez Ele estava caminhando com os discípulos e alguns
homens, alguns fariseus, começaram a questionar sobre alguns judeus que morreram quando sacrificavam a Deus, e falavam para Jesus que era devido ao pecado deles que aqueles homens morreram. Mas Jesus olha para aqueles homens e fala: não, da mesma forma que eles morreram, vocês também podem morrer. Não é por causa do pecado. Vocês também devem se arrepender. Vocês também devem tomar cuidado. Todos vocês estão sujeitos a esta morte. Vocês lembram dos judeus que estavam debaixo de uma torre? A torre caiu sobre ele e matou 18 homens. Não significa que eles estavam em pecado. Tudo isso pode acontecer. E Jesus está explicando que não há diferença entre pessoas. Não há diferença, não há um melhor do que o outro diante de Deus. Todos nós estamos sujeitos a todas as coisas. E Jesus, ele continua a ensinar. E ele fala uma parábola maravilhosa. Certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha. E vindo procurar fruto nela, não o achou. Esse dono da vinha, ele disse para o homem que cuidava daquelas árvores: olha, eu venho 3 anos aqui todos os dias, todos os anos, e eu não acho fruto. Sabe de uma coisa? Pode cortar essa figueira. Aquele homem que era o dono da vinha, ele planta outro tipo de árvore dentro dela, uma figueira. Ela era cuidada assim como as uvas. Ela tinha o mesmo tratamento, o mesmo cuidado. E uma figueira, irmãos, ela é diferente das uvas. O seu crescimento era totalmente independente. Suas raízes eram profundas, suas plantas eram vistosas, fortes, seus frutos eram individuais, todos podiam ver de longe. Ela praticamente crescia sozinha. Mas esse dono da vinha, ele fez questão de pegar essa figueira, plantar na vinha, para que ela pudesse ter um maior cuidado. A figueira não precisava ser podada todos os dias. As uvas, sim. Então, o mesmo homem que cuidava das uvas, das parreiras, de toda aquela plantação da vinha, ele tinha que olhar sempre para a figueira e ter o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma atenção, mesmo ela não precisando. E com isso, se o dono da vinha investiu o tempo, se ele colocou uma planta que não precisava ir em outro lugar, que era fértil, que era bem cuidado, ele esperava. Ele tinha uma expectativa. Ele esperava algo mais daquela figueira. E chegou o primeiro ano, ele chegou lá e nada de fruto. Segundo ano, também nada de fruto. Terceiro ano, mesma coisa. E o que acontece, irmão, que naquele tempo era o seguinte: quando uma figueira ou qualquer árvore era plantada, o primeiro ano não se colhia fruto. O segundo também não. O terceiro também não. No quarto ano, esses frutos eram ofertados ao Senhor. Somente no quinto poderia ser colhido fruto para você poder se alimentar. Ou seja, já tinha passado 4 anos. Depois mais 1, mais 2 e mais 3. Aquele homem veio para colher, mas não achou. 7 anos de espera e nada de fruto. 7 anos de expectativa, e o dono da vinha não contemplou um fruto sequer, independente de todo o cuidado que ele tinha com aquela figueira. E Jesus agora, ele mostra para esses homens o que o Espírito Santo, ele faz por mim e por você, intercedendo todos os dias. Aquele agricultor olhou para o dono da vinha e ele falou: meu senhor, eu sei que o senhor vem aqui todos os anos, eu sei que o senhor procura fruto e não acha, mas por favor, deixa que eu cuide dela mais 1 ano. Oh, meu Senhor, deixa que eu cavo ao redor dela, deixa que eu coloque adubo para que ela possa frutificar. Eu prometo que ela vai dar fruto, se ela der bem, se ela não der, aí eu corto. E assim se fez.
E o que Jesus estava ensinando para aqueles homens, e o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite, nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos ter o nome de Jesus, nós não merecíamos ter a graça que nós temos, mas Deus colocou uma expectativa em você, Deus colocou uma expectativa em mim, e muitas das vezes o fruto não vem, mas o Espírito Santo está te ajudando, o Espírito Santo está com você, está regando, está adubando, e um dia o fruto virá, aleluia. Muitas das vezes, igreja, nós estamos plantados nessa vinha e as circunstâncias vêm tentar bater muito forte em nossa vida. Muitas das vezes, os nossos frutos não vêm. As pessoas olham para nós e falam: você precisava ajudar mais, você precisava cantar mais, e você não tem força para ir para a igreja, você não tem força para pregar, você não tem força para ajudar. Mas o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós. Haverá um dia que o dono da vinha virá colher os frutos. Haverá um dia que o dono da vinha virá pegar os frutos. Mas até lá, mesmo que doa, continue buscando ao Senhor, continue intercedendo na palavra de Deus, que o fruto irá aparecer. E é interessante porque o primeiro fruto era oferecido ao Senhor, e os próximos frutos, as pessoas poderiam colher aqueles frutos. Muitas das vezes, irmãos, o fruto que você gera não vai ser para você. Muitas das vezes, ou quase sempre, o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus colocou no seu coração, o chamado que você tem, será para alimentar as almas que estão ao seu redor. E o que Deus está nos dizendo nessa noite? Pode demorar o tempo que for. Muitos vão olhar para mim e para você e vão dizer: fruto aí não vai sair nada. É interessante a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente julga pelas aparências. Muitas vezes a gente olha uma pessoa e fala: aqui não sai fruto. Muitas das vezes, assim como aqueles homens falaram, morreram por causa do pecado, nós também nos colocamos em lugar de juiz. E falamos: daqui não sai fruto, daí não sai nada. Saiu da igreja e voltou tantas vezes, daí pode esquecer, mas Deus está falando. É eu quem cuido, é eu quem podo, é eu quem rego, é eu quem adubo você, é eu quem alimento você para dar fruto. Nós não podemos ter julgamentos antecipados, nem pela vida dos irmãos e nem pelas nossas vidas. Não é isso que Deus quer. O que Ele quer, irmãos, é que nós estejamos debaixo dos seus cuidados. Note que este homem plantou uma figueira na sua vinha. E Deus, Ele fez o mesmo com você. Talvez você não está dando fruto, mas ainda você está nos cuidados de Deus. Talvez você não está da forma que você quer, ou a sua família não está da forma que você pensou, mas ainda o Espírito Santo está zelando por você, ainda Ele está cuidando de você. As dúvidas sempre virão. As dúvidas, elas sempre virão. E quando elas vir, nós temos que ser como aquele homem. Da mesma forma que Moisés foi com o povo, pedindo para Deus riscar o seu nome. Porque ele queria que o povo fosse cuidado por Deus, fosse zelado por Deus. Da mesma forma nós temos que fazer, irmãos. Nós não podemos desanimar. Senhor, espera mais um ano. Meu filho vai voltar. Senhor, espera mais um ano. Meu casamento vai melhorar. O meu trabalho vai fluir.
Nós temos que entender, igreja, que ainda há tempo. Um dia o dono da vinha virá buscar os seus frutos, mas quando ainda não vem, é tempo de buscar. É tempo de melhorar. É tempo de intensificar as nossas orações. É tempo de clamar, como foi cantado aqui nesta noite. Reacender a chama, voltar a viver, voltar a glorificar, voltar a falar em novas línguas. Enquanto o dono da vinha não vem. E o que acontece é que muitas das vezes o peso das responsabilidades que temos também nos atrapalha. Não é só os problemas conjugais, dívidas, não é só isso. Até mesmo as nossas responsabilidades pesam sobre nós. E nós paramos de gerar fruto. Nós olhamos para cima, para o altar e falamos: Senhor, eu não sou digno de subir lá. Nós olhamos para os músicos e falamos: Senhor, eu não sou digno de tocar ou de cantar lá. Nós olhamos para quem está ministrando e falamos: Senhor, jamais que eu irei pregar a palavra de Deus. A culpa, o medo, tudo isso vem tentar nos atrapalhar de gerar fruto, igreja. Mas o que Deus está falando para nós nessa noite: deixa que eu trabalho por você. Deixa que eu cuide de você. Deixa que eu limpe. Deixa que eu faça tudo acontecer na sua vida. É interessante que logo depois de Jesus falar desta parábola, ele entra na sinagoga e ele começa a pregar, onde ele gostava muito de fazer e ensinar. E quando Jesus estava ensinando, irmãos, ele olha no meio daquele povo e ele avista uma mulher que há 18 anos andava encurvada. Naquele momento que Jesus está pregando, algo incomoda. Uma mulher que estava encurvada. E nós sabemos que naquele tempo, as mulheres elas não tinham lugar de destaque. Geralmente quem estava na frente eram os homens, aqueles que ensinavam, aqueles que estavam seguindo Jesus. As mulheres ficavam ao redor. Se precisasse, elas estavam lá, mas necessariamente elas não podiam estar no foco. Mas Jesus enxergou uma mulher que sofria há 18 anos, encurvada, não podia olhar para cima, somente para baixo. Mas Jesus, com seu olhar de amor, ele chama aquela mulher para frente. Jesus, com sua mão de amor agora, coloca as mãos sobre a mulher e diz: você está curada. Agora aquela mulher, ela volta, ela endireita o seu corpo e agora ela pode olhar para cima, agora ela pode olhar para frente, agora ela pode seguir a sua vida curada. Deus está querendo nos dizer nesta noite, igreja, há frutos que precisam ser gerados, mas o peso da responsabilidade, o peso de guiar a família, o peso do trabalho, as dúvidas, a ansiedade tem pesado nas suas costas e não tem deixado você gerar frutos. Mas assim como Deus enxergou aquela mulher, Ele enxerga a minha e a sua vida nessa noite. E Ele nos chama, Ele nos cura, Ele nos liberta, porque Ele quer que nós continuamos a gerar. Frutos que permaneçam. Frutos de arrependimento. Frutos que alimentam. Não são frutos podres. Frutos que realmente trazem vida para as pessoas. É interessante que a figueira naquele tempo, no tempo que não se colhia os frutos, muitos frutos caíam no pé da árvore. E eles não pegavam, eles não limpavam.
Porque esses frutos apodreciam, germinavam na terra e ajudavam a fortalecer aquela árvore. Olha que interessante, irmão. Muitas das vezes você não vai alimentar ninguém, mas só de você vir, ouvir a palavra, louvar a Deus, você vai começar a gerar frutos que vai motivar a sua vida, vai renovar a sua alma, vai fortalecer o teu espírito na presença de Deus. E às vezes ninguém vai ver nada, mas você está sendo fortalecido, você está sendo preparado para mudar e transformar muitas vidas. Por isso, nessa noite, o Senhor quer nos dizer: é tempo de estar debaixo dos cuidados do Senhor. Irmão, nós não podemos viver com essa agonia, essa correria, essa ansiedade. Tudo para agora. Note que eram 7 anos para poder colher, e nós queremos já produzir de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é assim. As coisas de Deus não são dessa forma. Há um preparo, há um cuidado, há um tempo dedicado para que as coisas possam dar certo. E talvez você pense: meu Deus, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, eu queria tanto fazer, concretizar, profetizar, mas Deus está dizendo: produza fruto. Espere um pouco mais, fortaleça-se, busque a palavra, ore um pouco mais. Antes de alimentar vidas, alimente você. Antes de cuidar de outras vidas, seja cuidado, cuide de você e da sua família primeiro. Ainda há tempo, irmãos. O dono da vinha ainda virá. Ele não veio. Enquanto ele não vem, cuide. Enquanto ele não aparece, se preocupe agora. Se prepare agora. Se dedique agora. Se for para chorar, chore agora. Volte agora. E Deus, Ele irá te abençoar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe toda a sua parentela. E que a mão do Senhor esteja sempre sobre você, cuidando, zelando, podando, regando, transformando para que você dê frutos e frutos na presença do Senhor. Amém? As palmas louvam e engrandecem ao Senhor Jesus. Aleluia.